Bom dia, bom dia, bom dia. Voltamos aqui. Estamos agora aqui com o nosso professor, meu amigo Fabrício Pacheco. Vamos bater esse papo muito gostoso, interessante sobre educação e também a importância da leitura na vida de todos nós, né? Não só do nosso jovem, mas a leitura é importante em todas as idades, né, professor? Mais uma vez, seja bem-vindo. Mas antes disso, Deco, solta a nossa vinhetinha, por favor. Educação em Foco. Educação em Foco. Vamos lá, professor, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer falar com vocês sobre educação, sobre leitura, nesse sábado de manhã. Professor, como começou a sua história na educação? Como que iniciou isso, esse desejo, essa vocação, né, de ser professor, de transmitir conhecimento, de aprender também dentro da sala de aula? Como que começou essa trajetória? Eu entendi que eu podia e conseguia estimular as pessoas a gostarem de ler assim como eu gostava de ler, né? Como eu gosto de ler há muito tempo. Eu acho que trabalhar nesse meio aí ia trazer alguma satisfação para mim, realmente traz. Eu vejo a atividade em sala de aula como uma atividade que eu gosto de fazer nos lugares onde eu estou. Falar sobre leitura, ou acreditar que a educação pode mudar alguma coisa, é algo que está presente no meu discurso, na minha fala cotidiana e dentro da sala de aula também. E aí você escolheu o curso de letras e literatura, sim. Quanto tempo, professor, tem? Que eu estou dando aula? Há 10 anos, mais ou menos, no colégio particular, agora também estou no colégio público. Enfim, há 7 anos no público e 10 anos no particular, tudo no total. Novinho, né, professor? Carreira tem muito tanto ainda para acrescentar na vida desses jovens, né, professor? Eu acredito nisso também. Professor, então, você tem uma participação muito importante na vida, eu vou te falar na minha vida, né? Na minha vida do meu filho, né? Meu filho sempre elogia o professor, né? Você influenciou ele. Hoje ele lê muito, né? Ele lê muito e você foi um professor que influenciou muito na vida dele. Ele fala isso comigo lá em casa, da importância do professor Fabrício, né? Isso é muito legal. E eu sou grato por isso, tá? Sim. Mas é claro que o Tiago teve vários professores que também incentivaram a ler e tal. Eu gosto de entender que eu acrescento algumas influências positivas, mas eu acho que quando você acredita muito numa história, né, ela vai acompanhar você onde você for. Eu falo para as pessoas lerem não como uma atividade acadêmica, mas como uma atividade de vida. Prazer, né? É mais que isso, é mais que prazer. A leitura, ela te orienta mesmo, faz você pensar melhor, faz você se colocar melhor diante das pessoas e das coisas. Isso que eu ia te perguntar, qual é essa importância da leitura, né? Hoje, se você quer escrever bem, quer falar bem, você tem que ler, né? Sim, mas eu tô querendo chamar a atenção para uma coisa além da escola e além do acadêmico, né? A palavra, ela é uma força que orienta a vida, né? Tanto que você estava falando um momento religioso, onde a palavra guia a gente. A psicanálise também analisa você, o que você fala através da sua palavra. Então, quando eu falo de palavra, estou falando de vida, né? De como que você precisa de repertório para se entender, para se explicar, para se relacionar. E aí, claro, a leitura vai te dar ou equipar você de novas experiências ou de novas camadas, e você consegue ser mais complexo também. Professor, a gente escuta muito em relação à leitura, né? A pessoa fala, tem que ler tantos livros por ano, né? Tem isso mesmo? Tem esse número mágico? Não. Tem uma referência? Como que é isso? Número mágico, não. Eu acho que se você não lê, você está perdendo muitas oportunidades. E aí, se você não lê, você começar a ler pouco para trazer aquilo para a sua vida, né? Você está perdendo a possibilidade de se conhecer melhor, de interagir mais. Agora, a preocupação com números é uma preocupação que não é da ordem da leitura ou nada disso. É uma outra preocupação, mais uma vaidade, né? Outras coisas que atravessam a nossa vida. E hoje nós estamos aproximando do Enem, né, professor? Que é agora em novembro. E aí vem aquele medo da redação, né? O medo da redação. Sim, o medo da redação e o medo da leitura, né? Porque o Enem são várias questões que você precisa ler muito. Interpretar. E a redação, claro, você tem que ter um discurso que seja coerente, que convença. Tem muitas habilidades que são testadas nesse exame. Aproveitando esse momento, professor, não posso perder de estar aqui com um professor de tão
gabaritado igual você, aproveitando esse momento de novembro, quais são as dicas para fazer uma boa redação no Enem? Eu acredito que a redação seja um exercício, assim, como se você fosse você precisa ser um atleta no final do terceiro ano. E aí, como você se coloca nessa situação? Se você for um amador, seria interessante que você conseguisse pelo menos terminar a prova. Então, escreve pouco, pontua direito, do jeito que você consegue. Mas se você já estiver no nível profissional, sabe articular bem o texto, sabe Usar os organizar melhor, conectivos. isso, aí você usa tudo que você sabe para você lutar pelos primeiros lugares, né? Eu gosto de entender como essa metáfora. Como você se coloca nessa prova? Como um amador ou como um profissional? Dependendo do seu rendimento, você pode conseguir resultados. Então, mas hoje, assim, hoje vamos imaginar que você tem um aluno, né? Ainda mais, né, nós estamos na pandemia ainda, né? Então, muitos alunos ficaram fora da sala de aula. Diversos fatores, né? Outros não tiveram acesso à tecnologia, né? Questão econômica. Então, tem um déficit, né? Sim. Então, hoje, qual seria uma dica importante para esses alunos tentar recuperar, que é difícil, né, esse tempo perdido? Se eu fosse treinar um aluno, começar treinando hoje para a redação do Enem, eu ia falar, escreva todo dia, pelo menos um texto de 30 linhas. Todos os dias. Pelo menos. Uma dica, tá? Então, você que está ouvindo aí, o pai, a mãe, o avô, o tio, até o próprio aluno que estão nos acompanhando, a dica: escreva pelo menos um texto de 30 linhas. Todos os dias. E aí, quando você puder, ou se você puder, subordina esse texto à correção de alguém. Você pode ser um professor, pode ser uma outra pessoa já graduada, perto de você, alguém que possa ler e te falar, olha, isso ficou claro, isso não ficou, né? Até porque o peso da redação é muito grande no Enem, que é uma Enorme. nota, né? Exato. É Muito uma grande. nota, né? E tem algumas universidades que têm a redação como critério como fala, de um peso maior, Sim. né? Para você entrar em algumas universidades. Então, a redação é muito, muito importante na prova do Enem. Professor, hoje você está trabalhando, né, em sala de aula como professor de literatura E redação e português. Está lecionando onde hoje? No Colégio Estadual Moacir Padilha, vocacional, na Vila. Puxa, meu colégio. Estudei a vida inteira lá e eu agora também, sou professor lá. Estou muito feliz. O colégio está muito bonito. Eu estive lá, já visitamos umas 2 vezes lá. Quero mandar um abraço aqui, né, para os nossos diretores lá, o professor também conosco, o Carlos, né? O Carlos o e o professor Leandro, e né? A Dona Rita. Dona Rita, um abraço, tá? Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando à frente da escola vocacional, né? Eu conheço, esse dia eu estava conversando com o Tiago, e aí ele falou, vocacional, mas quem é vocacional? Eu falei, é uma Padilha, filho. É um tempo mais antigo, eu estudei lá, completei meu ensino fundamental lá, e lá também fiz meu técnico em patologia clínica, né? Então, eu tenho assim um carinho muito enorme, né, pelo vocacional. É um colégio muito tradicional na Vila, né? E eu também estou no particular, no Colégio Elite. No Elite, então no estado no vocacional e no particular no Elite. No Elite. Sim. Que também é um colégio muito bom. Muito bom, muito bom. Funciona onde era o Colégio Entre Rios, né? E também gosto muito de trabalhar lá, a metodologia me agrada bastante. Que bom. Então, como eu estava falando da escrita, que ela está sempre presente o tempo inteiro, eu sempre tive na minha vida a atividade de escrever como uma maneira que eu tenho de me expressar. E aí eu sempre escrevi coisas, né? Para mesmo desabafar ou para mesmo canalizar alguma coisa, ou levar um discurso que eu não consigo levar nas outras áreas que eu atuo. E esse livro surgiu mais ou menos nesse contexto, O Silêncio em Si Maior. Eu já participei publicando contos, já participei publicando poesia também em algumas atividades. Agora há pouco você foi até premiado, né? Eu participei do festival do Prêmio Sesc, não, desculpa. O Festival de Inverno do Sesc, eu publiquei uma poesia. Eu tenho publicado coisas assim, pequenas, né? Agora um livro inteiro só meu é a primeira vez. Como eu estava falando, tem alguns assuntos que eu não consigo abordar na sala de aula ou nos outros contextos. Esse meu livro fala sobre abuso sexual infantil, que eu acho que é um tema importante, que devia estar presente, e a gente não consegue perceber. Uma discussão da sociedade, né, professor? E é difícil até para a própria família entender que isso está acontecendo. E eu fiz uma atividade de
criativa assim, com uns amigos que são atores, e eles decidiram fazer uma história que fosse para esse caminho, e acabou saindo para mim eu escrevi um diário de um garoto que não tem problemas na escola ou em casa, que não demonstra como uma caricatura esse tipo de problema que é sério, e, enfim, mas sofre isso tudo meio que calado, por isso que é um silêncio em si maior, um silêncio que a gente sabe que está presente na sociedade, mas a gente não consegue entender ou entrar em contato com ele. Meu livro fala sobre esse tema que é muito dramático. Professor, então o livro, que dia que é? Silêncio em si maior, mais ou menos... Não, o dia que você vai lá tá lançamento aqui na nossa cidade. Eu vou depender da entrega desses livros, mas acredito que em dia 25, mais para o final do mês de outubro, a gente vai ter essa data e eu divulgo. Divulga, tá? Nós vamos estar anunciando aqui também no nosso programa, tá? Você manda pra gente. Com certeza. O horário, o local, será um prazer, tá? E eu quero te parabenizar mais uma vez pelo excelente profissional que você é como professor, agora um escritor. Não tem dúvida que esse livro fará a diferença e trará discussões também para toda a sociedade, né? Eu não tenho dúvida disso e quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Agora é o momento de você. Fica bem à vontade, tá? Agora nós estamos encerrando já. Aí você elogia um monte de... Me elogia assim, eu fico um pouco sem graça. Mas eu agradeço, claro, a oportunidade de falar sobre o livro e pela relevância que vocês conseguiram enxergar na minha literatura. Fico muito envaidecido e eu espero mesmo que, se ele mudar ou trazer a discussão em uma família, eu já acho que ganhei meu Oscar lá por essa atuação. E muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos. Nós que agradecemos aqui a presença do senhor. E Deus abençoe, né? E continue sendo essa inspiração para muitos aí. Amém. Eu quero aproveitar aqui também, na pessoa do meu amigo, professor Fabrício, parabenizar todos os professores, né, pelo trabalho deles, que desenvolve dentro da sala de aula, porque ser professor vai além da sala de aula, né? Isso demonstra no seu belo trabalho sobre o livro. Nós estamos além da sala de aula, sabemos da importância que é do professor para a sociedade, então parabenizo todos os professores e o programa está aberto, tá? O programa está aberto para todos os professores virem aqui falar, fique bem à vontade. Esse é um programa do povo e um programa também voltado para a educação. Professor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te capacitando, que você continue fazendo a diferença na vida dos alunos. Amém. Muito obrigado.